Como a invasão da Ucrânia pela Rússia continua no noticiário, eu vou tentar modestamente trazer um pouco de perspectiva para quem está acompanhando. O povo que forma a Ucrânia talvez tenha 1000 anos. Ele é anterior à Rússia. A Ucrânia já foi dominada pelos poloneses, pelo Império Russo, conseguiu se tornar independente no começo do século XX, mas o Exército Vermelho, aproveitando-se da Primeira Guerra Mundial, ocupou 2/3 da Ucrânia e achou que tinha encerrado o assunto. Mas a União Soviética também teve açougueiros ao estilo de Adolf Hitler. O mais famoso deles se chamava Joseph Stalin. Em 1932, por exemplo, ele promoveu a coletivização das propriedades agrícolas, uma das bases do comunismo, e conseguiu matar milhões de pessoas de fome com essa decisão, muitas delas na Ucrânia. Em 1939, a União Soviética anexou a parte ocidental da Ucrânia. Durante aquela guerra, morreram milhões de ucranianos, entre eles 1,5 milhão de judeus. E uma curiosidade interessante, quando a Segunda Guerra chegava ao fim, o presidente Roosevelt, com o apoio do primeiro-ministro britânico Churchill, fez muita força para conseguir criar uma organização que, na opinião dele, evitaria guerras para sempre. Onde a Liga das Nações tinha falhado, basta ver o exemplo da Primeira Guerra, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ia dar certo. Mas Stalin tinha várias exigências para apoiar essa ideia. E uma delas era que vários países que formavam a União Soviética eram, na verdade, independentes. Eu não lembro quantos eram, mas eu tenho certeza que ele insistiu que a Ucrânia, por exemplo, era um país independente. Portanto, com direito a um voto. A resistência à ocupação pela União Soviética acabou na Ucrânia em 1954, com a captura do último comandante do exército rebelde ucraniano. Vamos pular para 1991. A União Soviética ruiu e cada um dos países que tinham sido ocupados foi cuidar de suas vidas, ser independentes, escolher que regime político queriam adotar. Em 97, a Ucrânia chegou a acordar um acordo de amizade com a Rússia, que dizia com todas as palavras que a Rússia não invadiria a Ucrânia. Em 2014, o presidente da Rússia anexou a Crimeia, a região que tinha sido anexada à Ucrânia pelo presidente Khrushchev na década de 60. Resultado, em 2019, a Ucrânia decidiu não renovar o tal tratado de amizade com a Rússia, porque, como se viu no caso da Crimeia, ele não servia para nada. Agora, a Rússia invadiu a Ucrânia sob o pretexto de desnazificar o país e anexou mais alguns pedaços da Ucrânia. O plano do presidente Putin é o de restaurar a grandeza e o poder do Império Russo. E se isso tiver que ser feito contra a vontade dos cidadãos dos países vizinhos, azar deles. E quando você descobre que o presidente Zelensky é judeu, você se dá conta que essa conversa de desnazificar a Ucrânia é uma bruta mentira. Quanto mais cedo o Ocidente decidir enfrentar o presidente da Rússia, melhor. Porque depois de ocupar a Ucrânia, não vai demorar para ele usar a mesma ameaça de uma guerra nuclear contra as sanções econômicas, por exemplo, aplicadas ao seu país, esperando o mesmo tipo de reação murcha, indecisa, dos Estados Unidos e da Europa. Lenin, o açougueiro russo que inspirou Stalin, cunhou uma frase que Putin com certeza conhece. Ela se refere aos capitalistas só pensarem em dinheiro e diz o seguinte: eles lhe venderão a corda com que nós iremos enforcá-los.